minúcias da nossa língua, como piadas e metáforas, palavras com sentido figurado. Então, nós conseguimos ter aí com essa explicação uma noção básica de como se dá o desenvolvimento da criança neurotípica. Nessa fase, a gente consegue perceber que existe a construção dos diálogos, né? A presença dos diálogos. E existe, então, a dependência dialógica, porque o diálogo ele não consegue se estabelecer com a presença de um único falante, ele precisa de, no mínimo, 2 falantes, né? Então, a dependência dialógica, ela caracteriza a entrada de novos elementos na fala da criança e é um assunto bem importante, é uma etapa muito importante do desenvolvimento da criança neurotípica e também um assunto muito importante no desenvolvimento das crianças com autismo, porque a gente sempre precisa trabalhar essa dependência dialógica nas crianças autistas em algum momento. Então, eu vou citar para vocês os itens que compõem a dependência dialógica, mas a gente não vai se aprofundar nesses itens. Eu peço que vocês busquem, que vocês estudem sobre isso. Numa outra oportunidade a gente pode estar aprofundando o assunto, mas fazem parte da dependência dialógica a especularidade, que a gente já citou, a complementaridade, jargão isolado, fala formulaica, sintaxe primitiva, palavras idiosincráticas, palavras contextuais e as palavras sociopragmáticas. Então, vamos falar agora um pouco sobre o transtorno do espectro do autismo. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, na sua 5ª edição, o autismo pode ser caracterizado por uma díade diagnóstica. E essa díade diagnóstica compõe habilidades de interação social e comunicação, dificuldades nessas habilidades de interação social e comunicação, com a presença de comportamentos e interesses e atividades estereotipadas. Então, na sua 4ª edição, o DSM propunha 3 critérios. Um deles era a interação social e o outro era a comunicação. Na sua 5ª edição, esses 2 itens foram agregados num mesmo critério, porque se entende que a interação social depende da comunicação e vice-versa. Então, vamos frisar que nós vamos falar de algumas características que podem estar presentes dentro do transtorno do espectro do autismo. Como nós sabemos, o transtorno do espectro do autismo é chamado justamente de espectro em função da sua variabilidade sintomatológica. Então, alguns itens podem não estar presentes nas crianças e podem existir outros, né? Mas isso aqui, essas características que eu vou falar, elas são baseadas em dados da maioria das crianças. Então, de 0 a 6 meses, nós podemos encontrar um bebê indiferente a sorrisos e outras expressões faciais, um bebê sem movimentos antecipatórios, e o movimento antecipatório que a gente mais encontra nessa fase é a criança esticar os bracinhos na menção de que alguém a pegue no colo. A criança não se interessa por brinquedos típicos como chocalhos, mordedores. Vamos também encontrar a ausência ou atraso no balbucio. Entre 6 meses e 1 ano, nós podemos encontrar muito comumente a dificuldade na transição alimentar. Então, quando a criança precisa inserir uma consistência pastosa, ela não aceita, e depois quando ela é necessário se inserir a consistência sólida, essa criança tem muita dificuldade, tem uma tendência a preferir a consistência pastosa ou até mesmo líquida, né? Entre 6 meses e 1 ano, a gente ainda encontra a ausência de fala, a ausência dessas sílabas, desses sons que a gente observa no desenvolvimento da criança típica. Observamos falhas na comunicação não verbal e é uma criança que não aponta. Durante a infância, nós observamos o aumento dessas atitudes socialmente inadequadas, então, com o passar do tempo, as diferenças vão ficando mais evidentes. Os problemas com a adaptação na escola também são frequentemente relatados. Muitas vezes é a própria escola que sinaliza que algo está diferente, que a família precisa buscar ajuda na intenção de conseguir
prestar um diagnóstico adequado. É na infância também que nós observamos que a criança evita brincar com outras crianças, ou quando brinca com outras crianças, ela tem dificuldade. Ainda na caracterização do quadro do transtorno do espectro do autismo, dentro da interação social, nós temos uma qualidade muito diferente do contato ocular. E esse é o primeiro sinal que nos chama a atenção com relação à suspeita de um diagnóstico de autismo. Quando a gente compara com outras crianças, a qualidade, a quantidade do contato ocular, ela é significativamente muito menor. Sorriso social ausente, reações atípicas ao contato físico, e isso não se aplica a pessoas da sua convivência, né? Às vezes a gente encontra crianças com autismo que são muito afetivas, são muito carinhosas, mas normalmente elas trazem alguma alteração no contato físico. Pouco interesse por atividades compartilhadas. Dentro do quadro do transtorno do espectro do autismo, nós temos uma série de alterações de comportamento. Eu vou citar algumas para vocês, que é a indistinção entre pessoas conhecidas ou não, um apego a rotinas, uma rigidez de rotinas, uma incapacidade na previsibilidade, dificuldade em generalizar conhecimentos, principalmente os conhecimentos que incluam algum nível de simbolização, falta de iniciativa, falta de motivação para as atividades propostas, atenção para aspectos irrelevantes. Isso é um fator muito marcante. Aquela criança que te oferece um brinquedo e ela fica brincando com a etiquetinha do brinquedo, né? Aquela criança que a gente senta no chão e ela presta atenção num cisco que está no chão, né? Então são aspectos irrelevantes do ambiente, a dificuldade de prestar atenção no principal em detrimento do detalhe. Variação de humor descontextualizada, os risos e os choros que a gente não consegue no primeiro momento compreender, alterações de sono, muito comum, e os distúrbios alimentares, que também são muito comuns. Então, segundo o Carpenter e colaboradores, nós temos alguns precursores da linguagem, né? Como eu falei para vocês antes, já muito precocemente nós conseguimos ter alguma noção de que algo não vai bem com o desenvolvimento dessa criança, né? E que a gente precisa investigar o que está diferente. Então, o direcionamento do olhar é um precursor da linguagem, mesmo quando a criança não tem ainda a linguagem oral, ela se comunica muito através do olhar. Então, quando ela vê um objeto que ela acha interessante, ela olha para o objeto, olha para a mãe, olha para o objeto e olha para a mãe, e isso é uma comunicação e é um precursor de linguagem. Depois nós temos o sorriso responsivo, também é uma forma de comunicação. A atenção compartilhada, a gente vai ouvir falar muito nesse conceito, e eu peço que vocês procurem, vocês estudem, porque é algo que é sempre alterado nas crianças com autismo. Nós vamos ter então a ausência ou atraso do uso do apontar, que é um nível de comunicação. E nós temos também a ausência ou a falha na imitação, né? E o uso do apontar também acontece por imitação e a fala acontece por imitação. Então, como eu tinha comentado com vocês, o uso do apontar, ele está dentre as dificuldades na linguagem do autismo, e ele pode ter a intenção imperativa, né? Pegue aquilo para mim. Ou ele pode ter a intenção proto-declarativa. Olha aqui que legal, olha o que eu achei. Então, o uso do apontar, ele traz esses dois significados. Depois nós temos a dificuldade na imitação, né? Então, quando a criança, lá no 8º, 9º mês, ela está realizando aquelas brincadeiras, né, de imitar o som dos pais, o som que o cuidador está fazendo, imitar o movimento labial, a criança com autismo, ela vai ter essa fase muito mais tardia, e muitas vezes nós vamos atender crianças mais velhas que não conseguem realizar a imitação, né? Nós temos que trabalhar essa habilidade. A outra dificuldade é a atenção compartilhada, que limita muito as oportunidades de experiências sociais, já que a criança vai sempre buscar alguma atividade solitária, né? Sempre não, sempre frisando que em alguns casos, na maioria dos casos, a criança vai buscar uma atividade solitária, e a
ausência da atenção compartilhada dificulta a comunicação social. Os coleguinhas convidam algumas vezes, mas daqui a pouco os coleguinhas já não convidam mais, então esse trabalho tem que estar sempre sendo retomado. As crianças com autismo também vão apresentar dificuldade com a coerência central, então, segundo o Mercadante, essas crianças tendem a fixar o olhar em partes, era aquilo que eu comentei com vocês, que presta atenção no detalhe em detrimento do principal. Nós entendemos que a criança autista ela tem uma dificuldade de seleção dos estímulos, por isso que a gente tenta reduzir tanto os estímulos, né, os estímulos distratores, principalmente, que a gente chama dos estímulos que podem desfocar a criança do nosso objetivo. Então, essa criança, ela percebe todos os estímulos, ela vai perceber a minha voz, ela vai perceber o barulho do carro passando na rua, ela vai perceber o barulho do passarinho e ela vai perceber todos os estímulos com a mesma intensidade. Ela não consegue fazer uma seleção, ela tem dificuldade de fazer uma seleção. Então, nós ajudamos essa criança a fazer uma seleção mais clara, deixando o nosso objetivo bem forte, bem salientado, bem visual, para que ela consiga realmente prestar atenção naquilo. Então, segundo o Mercadante, a criança tem dificuldade em perceber o todo. E a fala, o que é? A fala é um todo, né? A linguagem verbal, ela é um todo. As crianças autistas têm também dificuldade com a teoria da mente. Eu vou citar aqui alguns autores para vocês pesquisarem, né? Nós temos Baron Cohen, temos Fritz, né? Que falam exaustivamente sobre a teoria da mente. Então, a dificuldade na teoria da mente é a incompreensão dos estados mentais de outras pessoas. Essa criança vai ter dificuldade na interação social e aspectos pragmáticos da linguagem. Então, ela está conversando exaustivamente sobre carros com um coleguinha e ela não consegue se dar conta que o coleguinha não está gostando, que ele está fazendo uma cara de quem está chateado já, que quer trocar de assunto, né? Então, essa dificuldade de interpretar os estados mentais do outro. A criança, então, tem dificuldade com a linguagem figurada, com as metáforas, com a reanálise semântica. Como assim eu me chamo Viviane e a Deleon também se chama Viviane? Como assim duas pessoas que têm o mesmo nome? Isso é complicado para eles entenderem. Tem dificuldade com um novo ponto de vista, né? Não conseguem ter essa flexibilidade cognitiva. Se eu faço de uma forma, eu devo fazer sempre da mesma forma. Então, essa flexibilidade ela deve ser apresentada aos poucos, né? E incluída no setting terapêutico. A ecolalia, todos conhecem, né? Ela é muito presente no autismo. Ela pode ser imediata ou tardia, mas ela é a repetição da fala do outro. Pode ser repetição de uma discussão que os pais tiveram ontem à noite, pode ser uma repetição imediata de algo que eu falei, senta aqui, desculpa. Pode ser uma repetição de um filme, de um desenho, eles trazem muito, né? E às vezes, na maioria das vezes, a ecolalia ela tem uma intenção comunicacional. A nossa função na fonoaudiologia é tentar substituir a ecolalia por uma comunicação mais eficiente. Então, as crianças com autismo, elas têm falhas na noção de tópico, né? Então, ela tem uma falta de compromisso com o tema abordado. Eu estou tentando conversar sobre o que a criança fez no final de semana e ela traz o assunto do Bob Esponja, que é o assunto da sua preferência. E aí eu retomo com o apoio visual, que ela passeou, que ela foi na casa da Dinda e ela volta com o tema do Bob Esponja, né? Então, é a falta de compromisso com o tema abordado. Nós temos que trabalhar isso sempre sinalizando visualmente. Tem uma menor capacidade de adaptação quando a gente insere assuntos novos, temas novos. Essa criança normalmente se volta para os seus interesses restritos, para as suas ilhas de interesse. Dificuldades com a nossa gramática apresentam o agramatismo, né, que é a fala telegráfica, é a ausência dos elementos coesivos das nossas frases, né? Então tem alterações na estrutura da frase e na utilização dos elementos sintáticos. Dificuldade também na morfossintática e a dificuldade dentro do agramatismo que eu mais percebo é a utilização dos pronomes eu e tu, né? Eu, você,
linguagem e a gente deve treinar. Dificuldade com o turno, né? A gente precisa trabalhar a troca de turno dialógico, então isso nós trazemos sempre para o turno lúdico e depois trazemos para a linguagem, depois para a troca do turno dialógico. Essa consciência de que quando um fala, o outro escuta. E que quando ele falar, então eu vou escutar. Nós não podemos falar os dois ao mesmo tempo, senão a gente não vai se entender. E uma dificuldade muito presente, muito marcante, e é tema de outra palestra, de outra aula, de outro estudo, que é a dificuldade com a linguagem pragmática, que é o uso da comunicação, o uso da linguagem. As crianças com o transtorno do espectro do autismo apresentam dificuldades com a narrativa, então tendem a colocar contar, quando contam, né, tendem a contar os fatos numa sequência muito temporal. A dificuldade com a narrativa, ela também é um dos meus objetivos com quase todos os meus pacientes. Eu uso para isso as pistas visuais, conto com o apoio da família, conto com o apoio da escola, para que a gente tenha pistas visuais para tentar construir alguma narrativa com a criança, sempre com o apoio do terapeuta. É importante a gente sempre frisar com as famílias, né, que nos trazem muitas vezes uma história assim, de tanto sofrimento, de passar por tantos profissionais que não quiseram atender, de passar por tantas escolas que não quiseram matricular. Essas famílias é que sabem das dificuldades dessas crianças muito mais do que nós que convivemos ali um tempinho de 45 minutos, uma hora com eles, né? Então eu percebo que nós devemos ter, enquanto profissionais, a sensibilidade de tentar sempre levantar as habilidades que essas crianças trazem, né? E normalmente eles têm bastante habilidades, algumas habilidades até bem marcantes, maiores que as nossas muitas vezes, né? Então que a gente possa pontuar essas habilidades e enfatizar, né, que ele faz isso, mas que a memória dele é fabulosa, mas ele organizou muito bem o ambiente, né? Mesmo que sejam coisas básicas que a gente sabe que para um autista aquilo é comum, mas eu acho importante que a gente dê esse feedback para a família de que tem alguma coisa que a criança consegue realizar e que ela realiza bem e que para as outras coisas a gente sabe e a gente vai trabalhar e a gente está tentando, né, construir essa evolução todo mundo junto. Mas eu fico muito triste quando as famílias contam, né, que a escola chama porque não conseguiu lidar com a criança, ou quando a terapeuta devolve e diz, mas hoje ele fez isso, hoje ele fez aquilo. Então, quer dizer, a gente sabe que essas coisas vão acontecer, né? Isso faz parte do atendimento, do trabalho, do convívio com crianças autistas. Às vezes as coisas fogem do nosso controle, mas o TIT propõe exatamente isso, que a gente possa ter o controle de todas as situações no setting terapêutico, que a gente possa direcionar todo o entendimento, todo o objetivo, né, que o material possa falar por si só e que a minha fala não seja o principal, que eu não conte com que a criança vá compreender a minha fala. Essa não é a única pista que eu vou oferecer para a criança, né? Eu vou oferecer todo um suporte de estruturas de murais, de pistas visuais, de sinalizadores, de comportamento, né? Então a criança vai contar com essas pistas também para se autorregular, para se comunicar. Então, eu acho importante que a gente trabalhe com essas famílias sempre de uma forma muito positiva, né? Frisando as habilidades que essas crianças têm, que realmente eles têm facilidade com números, têm facilidade com letras, né? Em alguns casos nós encontramos até a hiperlexia, que a gente busque essas áreas de interesse que eles têm, que a gente possa trabalhar em cima dessas áreas de interesse, porque qualquer um gosta de trabalhar e de lidar com aquilo que prefere, né, com a sua preferência. Se eu não gosto de cobras, eu não vou gostar de uma atividade que é baseada em cobras. No entanto, se eu adoro borboletas e eu chegar no atendimento e eu encontrar uma atividade com borboletas, aquilo vai me motivar para falar, para executar a tarefa da forma mais adequada possível. Então, eu gostaria de pedir para vocês que vocês tenham essa sensibilidade sempre que forem conversar com as famílias, sempre que forem dar uma devolução, frisem as coisas positivas que essa criança traz, as coisas negativas eles já sabem. Então, eu espero que eu possa ter auxiliado no entendimento do
que é a linguagem da criança autista, embora, né, num tempo tão pequeno a gente sabe que a gente pode só dar uma pincelada do que é a linguagem da criança autista, que vocês possam buscar o estudo, e é só através do estudo que a gente consegue ter o entendimento do que é essa doença tão fascinante, tão desafiante para a área da fonoaudiologia.